está lá no capítulo 3, né? É um dos itens de estudo. Esse capítulo tem como nome Há muitas moradas na casa de meu pai. Nossa, esqueci o nome do capítulo. Pessoal, quando a gente fala em expiações e provas, é um assunto recorrente em palestras espíritas, na literatura espírita, e é algo que gera para a gente muitas perguntas, né? E a beleza do Espiritismo é justamente essa, de trazer respostas para tornar mais fácil o nosso caminho. Quando a gente conhece, quando a gente entende os porquês e sabe que tudo que nós passamos, que nós vivemos, tem uma razão de ser, vai nos trazer de alguma forma um benefício, seja o de redimir falhas do passado, seja o de trazer a possibilidade de evoluirmos em algum ponto que nós estamos ainda precisando, nós temos na expiação e na prova essa possibilidade. Mas, como eu disse, expiação e prova é um tema que traz várias perguntas. Uma das perguntas é: quais os tipos de mundos habitados? Já que nós estamos falando que existem mundos de expiação e prova. São só mundos de expiação e provas que existem? Não. Na verdade, existem mundos primitivos. Depois nós temos os mundos de expiação e prova. Temos os mundos de regeneração, que é para onde a Terra está caminhando. Temos os mundos ditosos e depois os mundos celestes. Mas é importante a gente entender que esses mundos existem por um motivo voltado ao motivo principal da criação, que é a evolução. Esses mundos, eles funcionam como escola. São como se a gente tivesse dentro deles as devidas séries no modelo escolar. E cada uma das lições que nós precisamos para poder continuar a evolução está presente dentro desses planetas. E dentro desses planetas, desses mundos criados por Deus, essas lições são variadas. É necessário que a gente viva, tenha as experiências, pratique e comprove que nós aprendemos para que seja possível, então, a gente alçar o próximo degrau. Os mundos, eles têm como característica principal isso, eles estarem numa escala evolutiva que permitam que nós vivenciamos as experiências necessárias para poder também subir na nossa escala. E a principal característica, se a gente for olhar para eles, a principal diferença entre eles é justamente a predominância do bem sobre o mal. De forma muito básica, isso está refletido na evolução moral e na evolução intelectual de todos os habitantes desses planetas. Certo? Uma outra questão que vem à mente é, falando de mundos de expiação e prova, a Terra seria o único mundo de expiação e prova? Não. Na verdade, é muito comum que nós acreditemos que o universo gira ao nosso redor, né? Que nós somos os únicos beneficiados aqui por Deus. Ora, será mesmo que Deus, nessa imensa sabedoria que Ele tem, Ele criaria um universo tão grande, e mais do que isso, e seria utilizado apenas a Terra como então um pouso de resposta para as nossas necessidades? Não faria muito sentido, não é verdade? Então a Terra é um dos mundos de expiação e prova. Só que aí quando a gente fala isso, a gente já entra numa outra questão também, ainda de expiação e prova. Se existem outros mundos de expiação e prova, será necessário que eu passe por todos esses mundos de expiação e prova antes de então galgar um novo degrau, ir para um mundo de regeneração? E aí? Como você disse, as salas, você frequenta uma sala de terceiro ano, você frequenta em outro colégio? Várias escolas têm a sala do terceiro ano, não tem? As lições necessárias na sala do terceiro ano, elas são dadas e a gente tem que aprendê-las, tem que comprová-las, e uma vez que a gente entendeu, nós vamos evoluir de sala. Mas isso também traz uma outra resposta. Eu posso variar de um planeta de expiação e prova para outro planeta de expiação e prova? A mesma resposta, posso. Por quê? Dentro da minha necessidade escolar,
Às vezes eu posso ter a necessidade de mudar de cidade. Estou no terceiro ano, não estou? Preciso concluir aquelas lições. Eu vou para uma nova escola, mas no terceiro ano também. Olha a perfeição de todo esse processo de evolução. O mundo de expiações e provas, ele existe para a gente, mas ele existe em vários mundos criados e trazem todas as lições que nós precisamos, certo? É claro que assim, as nossas perguntas não param por aí. E aí é que é interessante, porque a busca pelo conhecimento facilita todo esse processo, esse nosso processo evolutivo. A próxima pergunta é: quais as características, então, desse mundo de expiações e provas? Se a gente fosse caracterizar ele, enxergar e falar, opa, aquilo é um mundo de expiações e provas. A principal característica deles é justamente que o mal ainda predomina sobre o bem. Certo? O mal ainda predomina sobre o bem. Isso traz para a gente já a resposta de por que nós, vivendo num mundo de expiações e provas, que é a Terra, experimentamos tantas situações de dores, sofrimentos, que são necessárias à nossa evolução, mas que são caracterizadas principalmente pelo nível de evolução moral que nós encontramos nesse planeta. Seguindo ainda, nós nos perguntamos, a Terra, assim como os outros planetas de expiação e prova, eles foram criados já planetas de expiação e prova? Seria interessante, né? Deus falou o seguinte: agora eu vou fazer uma produção de mundos primitivos, uma produção de mundos de expiação e prova, uma produção de mundos de regeneração. As obras básicas trazem para a gente a seguinte informação: toda a criação foi destinada à evolução. Se toda a criação foi destinada à evolução, com os mundos não seria diferente. Os mundos também experimentam esses processos de transição entre os diferentes níveis que os classificam. O mundo de expiação e prova, por exemplo, no caso a Terra, está evoluindo para o mundo de regeneração. E como é que isso se dá? A gente sabe que nós, enquanto seres criados por Deus, nós vamos experimentar experiências, nós vamos vivenciar experiências que vão trazer para a gente ensinamentos que, uma vez absorvidos e entendidos, são colocados em prova, e a gente vai galgando então a evolução moral e a evolução intelectual, que faz a gente caminhar. E o planeta? Como é que o planeta se porta para poder evoluir? O planeta, ele é reflexo dos seus habitantes. Lá na Gênesis, tem o seguinte, no item 43 do capítulo 11. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que ali habitam. Como é que a gente enxerga essa elaboração da matéria? Olha, a Terra já conseguiu muitos avanços científicos, nos campos médicos, tecnológicos, construção. A Terra já conseguiu mandar, inclusive, pessoas para fora do globo. Isso é evolução física. Nós estamos fisicamente tornando esse mundo um pouco diferente do que se tem quando ele está próximo aos mundos primitivos. E a evolução moral? Como é que ela é feita? A evolução moral, ela é medida e representada pela quantidade imposta na balança, né, que pesa o bem e o mal desse planeta. Nós dissemos que o mundo de expiação e provas, o peso do mal ainda se sobrepõe ao bem. Nós temos muito mais o mal presente no planeta. À medida que essa balança vai modificando a posição e trazendo o bem para a sua predominância, a gente está fazendo com que esse planeta se aproxime da regeneração. Então a gente está fazendo o planeta evoluir. Ou seja, nós, habitantes do planeta, refletimos a condição que ele está. Quanto menos mal se enxergar aqui, mais próximo o planeta está da regeneração. Só que aí tem uma questão importante. O planeta evolui, vai para a regeneração. Será que a gente, porque estamos aqui, vamos pegar uma caronazinha e subir junto para a regeneração? Será que isso acontece?
Depende. Só acontece se nós estivermos por méritos próprios subindo. Porque se nós acharmos que nós vamos pegar uma carona sem ter merecimento nenhum, longe disso. Nós somos extremamente responsáveis por tudo aquilo que fazemos. O que plantamos a gente colhe, mas a gente não colhe o que a gente não plantou. Ok? Maravilha. Mas e aí? Eu não evoluí. Eu não fui para a regeneração. Eu vou ser o quê? Expulso da escola e nunca mais vou para uma escola? Vou ser expulso do mundo? Será que Deus não previu alguma coisa para mim? Uma recuperação? Uma recuperação. Eu repeti de ano. Eu não consegui promover-me da terceira série para a quarta série. Eu tenho uma nova chance. Mas eu não vou para uma quarta série. Eu vou para uma outra terceira série. Ah, mas no meu colégio, a Terra, já não tem mais terceira série. A Terra agora é regeneração. É a quarta série. Como se as salas também fossem mudando. Você vai para um outro planeta de expiação e prova, aonde você tem as lições que são ainda necessárias para que você possa evoluir e acompanhar o planeta. Ora, se eu evoluísse antes do planeta, eu não iria? Eu posso evoluir depois. É interessante pensar que todos nós somos criados simples e ignorantes, mas destinados à evolução. O correto nesse processo seria que a gente realmente passasse pela experiência, aprendesse, colocasse em prova e evoluísse. Mas como a gente tem o livre-arbítrio, o que acontece? Às vezes a gente toma as escolhas erradas. E se a gente toma as escolhas erradas, a gente precisa ser responsáveis por elas. As escolhas erradas trazem a necessidade, às vezes, de você repetir essas provas. Pessoal, habitantes de um mundo de expiação. A lição do Evangelho, essa lição do capítulo 3, ele traz para a gente a seguinte informação. Nós temos lá selvagens, habitando mundos de expiação e prova, que são formados por espíritos que apenas saíram da infância e estão na Terra por algum motivo de aprendizado. Os semi-civilizados, que são constituídos dos mesmos tipos de espíritos, no entanto, já têm algum tipo de progresso, já progrediram de alguma forma. E os em expiação, que é aqueles que já viveram em outros mundos, não conseguiram progredir porque estavam ainda muito apegados ao mal, e até atrapalhando quem estava focado no bem, e acabou tendo que ir fazer aquelas lições em um outro planeta. Então eles foram trazidos para cá. Poxa, aí a gente observa o seguinte: o mundo de expiação e provas tem pessoas que beiram o primitivo e pessoas que vieram de um planeta mais desenvolvido, intelectualmente e moralmente, mas que não conseguiram alcançar ou acompanhar aquele processo e tiveram que voltar para repetir de ano. Por que isso? Olha a magia disso tudo. Deus permite que o castigo se transforme em benefício. O retorno para esse mundo permite que essas pessoas transmitam conhecimento e façam evoluir aqueles que aqui estão. As pessoas que são os semi-civilizados e os mais atrasados, os mais primitivos, estão aqui também para aprender algo com aqueles que já detêm um avanço intelectual, um avanço moral um pouco mais apurado. Então, todo esse conjunto, toda essa diferença permite a convivência entre pessoas diferentes que podem oferecer algum ensinamento moral ou intelectual. E, pessoal, somos nós. Somos nós essas pessoas em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos encontrar na nossa vida pessoas fáceis, pessoas difíceis, pessoas com uma inteligência um pouco mais desenvolvida, mas a moral nem tanto. Outras pessoas que a moral é extremamente desenvolvida e ainda precisa evoluir intelectualmente. Essa magia, essa diferença, essas possibilidades trazem para esse planeta lições que são extremamente necessárias a esse nosso momento de evolução. E aí até cabe uma pergunta: quem sofre mais? O primitivo,
que veio para a Terra aprender, ou esse outro que estava num planeta um pouco mais desenvolvido e teve que abandonar para vir para cá? Sem dúvida. Por quê? Porque ele já estava acostumado com um desenvolvimento intelectual e moral e precisou vir para um planeta que ainda não tem aquele desenvolvimento que ele já estava acostumado. Em contrapartida, aquele outro que veio de um momento mais primitivo encontra aqui mais desenvolvimento do que ele estava acostumado. Então o sofrimento é maior para aquele que regride. A gente fala sobre isso. Regride socialmente, né? Ah, sim, é muito importante. A palavra regride vem dentro daquilo que a gente falou, a palavra colocada. O regride, pessoal, não quer dizer que ele vai regredir no processo de evolução dele. Porque uma vez que a gente aprendeu, você não retroage, você não volta. Você não deixa de ser mais evoluído, você não desce a escada da evolução. O regredir é estar em um planeta mais evoluído intelectual e moralmente, e por conta de você ter preferido cultivar o mal e não se desenvolver, você teve que voltar e repetir lições. Ora, para um estudante nunca é confortável você repetir de ano, não é verdade? É igual o aluno, ele não volta para o segundo, ele vai repetir o terceiro. Exato, nenhum aluno gosta de repetir, né? Todo aluno, por mais que se esforce pouco, na verdade queria ir para frente, nunca ter que repetir tudo aquilo novamente. Então, esse é o sentido da regressão. Pessoal, uma outra questão importante, a gente falou sobre mundos, falou sobre o processo de evolução, mas precisamos definir ainda uma questão importante: expiação e prova. Emmanuel, lá no Consolador, diz o seguinte: a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já a expiação, ela é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Eu gosto muito da analogia da escola, né? Que vem aqui para poder dar as lições para a gente. E gosto mais ainda da analogia que diz o seguinte: a expiação, ela não é uma regra, ela é um desvio. Por quê? Porque nós todos fomos criados para quê? Para evoluir. Esse seria o caminho correto, esse seria o plano original. No entanto, é dado para cada um de nós o livre-arbítrio. Então a gente pode fazer as escolhas diante das situações da vida. As escolhas boas seriam planejadas para que fizessem a gente caminhar rumo ao progresso. Mas às vezes a gente erra nas escolhas. E quando a gente erra nas escolhas, a gente pode provocar o mal para nós mesmos e para aquelas pessoas que convivem com a gente. Isso seria terrível se nós não tivéssemos uma oportunidade de redimir isso. Mas como a gente sabe, nós somos seres que viveram e vamos viver muito ainda. As vidas que nós temos aqui na matéria são experiências passageiras, somos seres espirituais. E Deus permite que nós estejamos aqui para poder expiar isso que vivenciamos. Então a expiação é a chance que temos de nos redimir de falhas que cometemos no passado, para a gente mesmo ou para outras pessoas. Já a aprovação, a prova, ela vem com o intuito de verificar, de forma literal, né, provar, se nós assimilamos da melhor forma possível o nosso conhecimento. Através das experiências, a gente vai aprendendo as lições. A prova vem para verificar se você realmente aprendeu aquilo. Aprendeu? Comprovou? Passou. E aí, aquilo foi executado, a gente caminha para frente. Certo? Essa é a diferença entre prova e expiação. Só que aí nós, dentro da condição humana, nós pensamos muito na questão de injustiça. Nossa, mas por que eu sofro tanto? Por quê? Por que essa prova está tão pesada para mim? Tem uma analogia rápida que é de um sujeito carregando uma cruz, mas uma cruz grande, e ele vai carregando essa cruz e chega um determinado momento que ele fala: não, essa cruz é muito pesada para mim. E aí ele pede a Deus para que a cruz diminua. Aí Deus permite que ele tire um pedaço da cruz, deixa pelo caminho e segue.
mais à frente, ele volta a fazer o mesmo pedido. Essa cruz está muito pesada para mim. Tira mais um pedacinho, tira mais um pedacinho, e ele segue. E assim ele faz mais algumas vezes, até que a cruz fica bem leve, dá para ele carregar bem. Só que aí quando ele chega lá na frente, o que ele percebe? Um buraco no caminho, que ele mesmo tinha causado. Só que para transpor esse buraco, era necessário a cruz inteira, para ele colocar de um lado para o outro e poder caminhar como se fosse uma ponte. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que retornar, remontar toda a cruz dele, trazer pelo caminho, para poder transpor aquilo que ele mesmo causou. Tá? Então, pessoal, a expiação, ela vem para a gente para isso, para a gente poder repor esses males que a gente cometeu no passado. Só que nós, na condição humana, a gente é extremamente resistente a isso. E a gente se pergunta muito o porquê. Por que eu sofro? Por que isso acontece comigo? Não é? E se a gente mudasse a pergunta? Para quê? Para que eu estou sofrendo? Para que eu estou tendo essa dificuldade? Para que essa vida vai servir para mim? Porque tudo tem um para quê? Para que eu melhore, para que eu resgate, para que eu consiga aprender a me portar melhor, a ser mais humilde, mais paciente, mais benevolente, para que eu consiga conviver bem com meu irmão, para que eu consiga conviver bem com todos os meus próximos. E a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante: ninguém erra de endereço. Aliás, nada erra de endereço. Todas as dores, sofrimentos e pessoas chegam até nós, elas não erraram de endereço. Elas vieram porque tinham que vir. Elas ficaram o tempo que elas tinham que ficar. E nós precisamos ter o entendimento necessário para aproveitar cada uma dessas experiências e tirar delas aquilo que vai fazer com que nós consigamos continuar caminhando, evoluindo de forma eficiente. Uma questão importante, pessoal, é que todas as experiências que nós vivemos na Terra, todas as experiências que a gente vive nos planetas, nas escolas que Deus dispõe, elas trazem para a gente a possibilidade da gente aprender, da gente ensinar, da gente acertar muitas vezes e da gente errar também. Mas a certeza de que se errarmos, nós vamos ter outra oportunidade de tentar para continuar a evoluir, é o que torna isso muito mais leve. O detalhe é que a gente precisa entender que as nossas escolhas vão fazer com que esse caminho seja mais rápido ou mais lento. As escolhas certas vão fazer a gente sofrer para aprender, para provar e seguir. As escolhas erradas vão fazer a gente repetir essas etapas. O sofrimento é necessário para a melhoria. Se ele se repete, são por escolhas nossas e não por culpa de ninguém. Certo? Pessoal, boa noite. Jesus nos abençoe e que a gente possa estar voltando o quanto antes. Eu gosto muito dessa casa. E eu acho engraçado que esse relógio ele anda mais rápido quando a gente está falando. Incrível. Demais. Esses 30 minutos parecem 15. Obrigado, pessoal. Por nada, nós que agradecemos, André.